Boa noite, vereadores e vereadoras, pessoas presentes no plenário e demais ouvintes. Estamos transmitindo nossa reunião pela rádio Vereiras FM, ainda não está? Pela Vereiras FM e quem nos assiste pela rádio web. Assista também a live de transmissão em nossa página do Facebook. A transmissão das reuniões da Câmara de Vereadores de Lagoa da Prata pela internet era mais um canal de comunicação entre a população e o Poder Legislativo. Desde o ano passado, quando começaram, as transmissões permitiram ao público acompanhar de casa ou de qualquer outro lugar, através de computadores e telefones celulares, o que acontecia durante os trabalhos da casa. Votações, discussões e decisões de interesse do cidadão eram vistas em tempo real, permitindo ao eleitor acompanhar o trabalho de cada vereador e conhecer projetos e leis que passavam pela casa. Em janeiro desse ano, as transmissões foram suspensas. O argumento da presidente Josiane Almeida, lida em plenário, era de que a decisão foi orientada pelo controlador da Câmara, o servidor Maicon Bento, sob a justificativa de redução de gastos. Alguns vereadores defenderam a suspensão e outros criticaram. Mas, ao que parece, essa não foi uma decisão de natureza política. Nós conversamos com o controlador da Câmara para entender melhor. E ele diz, inclusive, ser favorável às transmissões. Então, a Câmara Municipal, como órgão público, ele tem que trabalhar conforme as leis que regem a administração pública, né? E como esse ano de 2020 é um ano eleitoral, nós teremos eleição já em outubro, nós temos uma lei, a lei eleitoral, que ela cita que o órgão público tem que gastar com publicidade o limite que é o gasto médio dos últimos 3 anos, os primeiros semestres dos últimos 3 anos. Então, como é que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar meu gasto de 2017, 18 e 19, de janeiro a junho, somar eles e dividir por 3. Esse valor que eu encontrei tem que ser o limite que eu vou gastar no ano da eleição. A ideia disso é evitar, né, que tenha gastos a mais, que invista muito em publicidade, justamente por conta da eleição que está se aproximando. Então, nós tivemos que fazer uma análise técnica diante dos diversos meios de transmissão que nós temos, de transparência, e optar por aquele que estivesse dentro desse limite de gasto, que na Câmara é um valor de R$ 1.195, é o gasto mensal que nós temos para desempenhar. De acordo com o controlador, a verba de publicidade da Câmara era dividida entre as publicações oficiais e a rádio que transmite as reuniões. Transmissões essas que começaram em agosto de 2018. Somando tudo, o gasto médio mensal dos últimos 3 anos foi de R$ 7.172,09. Então, o que isso significa? Que nesse primeiro semestre de 2020, eu posso gastar apenas R$ 7.172,09, que dá um gasto mensal de R$ 1.195,35. Esse é o nosso limite de gasto com publicidade. Lembrando que isso não significa que a Câmara não tenha recurso. Não tem uma relação com a outra. É uma limitação. É uma limitação. A Câmara tem recurso sim. A gente podia transmitir sim ambas as duas, tanto a audiovisual quanto a rádio, como qualquer outro meio novo que surja aí no futuro, a Câmara tem recurso para isso. Mas ela pode ir até esse limite de 7 mil. Passou esse limite em 2021, quanto que a Câmara pode gastar? O quanto que ela quiser. Entendeu? Mas em 2020, por ser ano eleitoral, e foi assim todos os anos de eleição. Daqui, quando tiver a nossa próxima eleição em 2024, vai ter a mesma regra. Como a gente vai ter um gasto maior já estabelecido nesses próximos anos, provavelmente o gasto lá vai ser maior do que agora. Ao contrário do que alegaram alguns vereadores, as transmissões via internet estavam sim alcançando um bom público, especialmente por ser um canal novo que ainda não era utilizado pelo Poder Legislativo para se comunicar com a população. Nós tivemos um alcance muito satisfatório na transmissão audiovisual, sim. Tivemos mais de 16 mil impressões em tela, então 16 mil vezes a transmissão da Câmara apareceu na tela das pessoas. Desses 16 mil, 3.400 pessoas clicaram na tela, assistiram a transmissão, tiveram uma relação ativa. Deixar bem claro que muitas vezes o que aparece lá de pessoas ao vivo, aquilo não é real, se tem uma atualização da página, pode mudar. Então, teve sim uma grande transmissão. E também que a Câmara a transmissão da Câmara, a publicidade da Câmara não se limita à rádio e audiovisual. Nós temos diversos mecanismos que nós utilizamos como transparência. Vou citar aqui para vocês. Nós temos o portal Transparência, nós temos o site oficial da Câmara, temos uma página no Facebook, Twitter, temos a rádio web, que é uma rádio que está lá no site da Câmara, você pode ouvir lá.
Temos o SAPL, que é um sistema de apoio ao processo legislativo, onde toda a tramitação dos projetos acontece lá dentro do site. Você pode saber qual que é o status do projeto X, o que aconteceu com ele em tal data, está tudo lá. Nós temos o diário da AMM, que é uma obrigação nossa, a transmissão via rádio e também a transmissão que nós tínhamos, que era audiovisual. E essa transmissão ela pode ser retomada após as eleições? Após a eleição, sim. A gente vai ter junho com transmissão. Quando tiver aberto o período de campanha, não tem qualquer transmissão, para tudo, né, que é a obrigação. E quando voltar, acabar a eleição, a gente pode voltar com a transmissão. Lembrando que fica a cargo da presidente a decisão de manter ou não o serviço. Né? Da parte do controle interno, é satisfatório. E como eu disse no final do relatório do controle interno, é uma tendência dos órgãos públicos sempre direcionar a sua transparência para os meios virtuais, né? Nós temos aí a TV Senado, a TV Congresso, então todos eles, todas as câmaras da região utilizam também os meios audiovisuais e eu acho que essa Câmara de Lagoa da Prata faz bem transmitir sim e trazer transparência para a população. É importante deixar isso bem explicado, né, para o pessoal que nos acompanha aí, que o motivo então da suspensão não foi o custo da transmissão, e sim a limitação de recursos que a Câmara tinha para gastar nesse primeiro semestre, que não cobriria as despesas com a rádio e com a transmissão. Então, teve que se fazer uma opção, e como o meio já mais tradicional era a rádio, com um custo menor, se fez a opção para a rádio até que se passe as eleições e possa se normalizar essa situação. Perfeito. A título de exemplo, né, o nosso gasto com transmissão pela rádio em janeiro desse ano já estourou o limite mensal que nós temos de 1.695, se não me engano foi 1.200, uns quebradinhos, R$1.218. Então você percebe que mesmo a rádio sendo mais barata do que a transmissão audiovisual, ela também estoura o limite. Se seguirmos essa tendência de gasto ao longo dos próximos meses, provavelmente no finalzinho de junho ficaremos também sem transmissão via rádio. Então a gente vai ter que dosar, a gente vai gerenciar isso. Tiver uma sessão que os projetos já não são projetos que geram muita comoção, vai ter que reduzir essa transmissão para sobrar tempo para transmitir durante todo o ano. Se fosse mantido dois mecanismos, iríamos para lá para março, abril, já não tem mais nenhuma transmissão, e se fosse manter simplesmente somente o audiovisual, lá para maio também já teria terminado o recurso e a gente poderia fazer uma transmissão. E eu acho que é pior para a população ficar 30, 40 dias sem qualquer transmissão, porque talvez entre um projeto que é do interesse do público, né? Não tem transmissão, ele não fica sabendo e vota coisas que a população não tem nem conhecimento do que aconteceu. Então é melhor de ter uma transmissão mínima, que já era o nosso máximo anteriormente, que a rádio já era o nosso padrão, que vai manter esse padrão mínimo que já é uma excelência, é um mínimo, já é uma excelência, e depois a gente volta a colocar novos mecanismos, seja o YouTube, Facebook ou qualquer outro mecanismo de transmissão que surja aí no futuro. A Câmara está sempre olhando e buscando trazer transparência para a população.